Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou ter o prazer aí de conversar por 1 hora sobre esse assunto que eu gosto tanto e que já trabalho há tantos anos dentro do movimento Empresa Júnior. Muito prazer, eu sou a Cíntia, mas todo mundo me chama de Sim mesmo. Sou da área de gente na Brasil Júnior, sou paraense, sim, também sofro de calor todos os dias igual vocês. Sou atirada na rede depois do açaí, de todo o almoço. E tenho muito orgulho de dizer que sou paraense, também com descendência japonesa. Então, sou uma mistura de várias coisas, né? Meio Japão, meio Brasil, meio Pará e também meio São Paulo, porque já moro lá faz alguns anos. Fui fazer faculdade lá. E aí, esse ano, dentro da Brasil Júnior, estou tendo o grande privilégio de estar como guardiã da Pará Júnior e também estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Então, sinta-se à vontade. Estou me sentindo à vontade também em casa. Não fiquem acanhados. A gente vai trocar muitas experiências legais. Eita, travou tudo. Voltou. Beleza, pessoal. Mas antes da gente começar, eu sei que o assunto de hoje é bastante sobre gestão de time e tal, mas antes mesmo que eu começasse a falar sobre sistema de gestão, sobre acompanhamento do time, sobre ritos e tal, eu queria dar um passo atrás e pedir para uma ou duas pessoas aí falarem um pouco sobre o que vocês acreditam que gestão do time tem a ver, ou que relação que vocês acreditam que gestão do time tem a ver com o resultado da EJ. Não tem certo e errado, não. Pode falar. Oi, sim. Aqui é a Carla da Prosec. Eu acredito que eu não sou da parte de gestão, mas então perdoa se eu falar alguma bobrinha. Mas eu acredito que a parte de gestão do time tem muito a ver que os nossos resultados ele tem bastante a ver com o nosso time, de fato. Se o nosso time ele tá bem, ele tá conectado, e ele tá em harmonia, ele vai entregar os melhores resultados. Bem diferente, por exemplo, se ele estiver agindo só meta pela meta e o pessoal estiver bem desconectado, assim. Então, acredito que tem bastante a ver os dois, que para a gente ter ótimos resultados, a gente tem que estar com um time bem estruturado e que tenha um acompanhamento. Arrasou. Mais uma pessoa aí para dividir com a gente. Tinha uma moça da CEP com o microfone desmutado antes. Você queria falar? Não? Ninguém mais? Beleza, então. A Carla falou bastante aí, então, sobre o time, né? Que é a galera que tá mais à frente, que tá na batalha todos os dias pelo que a gente vive na EJ. E aí, antes de eu trazer um pouco do que eu acredito que seja a resposta dessa pergunta, queria dar um passo atrás e voltar no que é a missão do Movimento Empresa Júnior. A missão do MES, de fato, é que nós queremos formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. E eu acho que essa missão, ela tem que nortear a gente em todos os dias da nossa jornada dentro do MES, dentro da nossa EJ. Porque tudo que a gente faz tem que ser para conseguir proporcionar a melhor vivência empresarial para as pessoas da nossa EJ. Para a gente conseguir alcançar os melhores resultados dentro da nossa EJ. Porque isso significa que, com resultados bons, eu estou conseguindo proporcionar vivência empresarial suficiente para muitas pessoas, ou se não para todas as pessoas da minha EJ. Até mais de uma vez, às vezes, né? Então, gestão do time, e eu falei da missão, e gestão do time tem a ver com o resultado, porque a gente está falando de pessoas, e as pessoas, elas mudam o mundo. São essas pessoas que vão entregar o resultado, são essas pessoas que vão fazer história na Jota, são as mesmas pessoas que a gente vai estar junto nessa jornada para construir um Brasil mais empreendedor dia após dia. Então, essa resposta aqui, ela não é a resposta certa, mas é a resposta que eu acredito que seja certa. E aí eu amei que a Carla trouxe muito disso também, do quanto que as pessoas, elas são as protagonistas da história que a gente escreve, não é mesmo? Então, se a gente sabe que a gente quer proporcionar a melhor vivência empresarial para as pessoas que estão na nossa CJ, a gente precisa, então, construir uma jornada para elas que faça sentido, uma jornada de gestão, uma jornada de acompanhamento, de vivência, que faça sentido para elas, para que elas consigam se desenvolver o suficiente. E tem muitas coisas disso que já estão descritas lá no nosso documento da vivência empresarial, né? Tem nossos 3 grandes pilares de unir um grupo,
capaz de alcançar resultados orientados por um propósito, que é o que a gente acredita que todo empresário júnior deve ser capaz de fazer. Conseguir exercitar das habilidades de liderança, né? De unir um grupo capaz de alcançar resultados orientados por um propósito. Mas e vocês, que estão enquanto lideranças, estão dentro das suas EJs, como que vocês conseguem gerir o seu time da melhor forma possível para que eles tenham a vivência empresarial necessária dentro da sua EJ? E aí, eu queria começar não falando de sistema de gestão, nem de gestão de pessoas, mas começar falando de estratégia. Porque de nada adianta eu ter um sistema de gestão super complexo, completo, com vários ritos, eu ter acompanhamento do meu time, eu fazer 1 milhão de dinâmicas, imersão e tudo mais, se eu não sei nem para onde que eu quero ir. Então, tudo isso que a gente for fazer, ele parte primeiro de onde que a gente quer chegar, que ao final do ano, eu imagino que todo mundo queira chegar no autocrescimento, certo? Mas então, o que é estratégia? O que a gente, está por trás da definição de estratégia e por que ela influencia no nosso sistema de gestão? Vocês já devem ter visto essa tirinha em algum lugar, no próprio filme mesmo da Alice, ou em algum outro momento, em que a Alice, ela está lá andando no País das Maravilhas, aí ela encontra dentro da floresta o gato. Aí ela pergunta assim: o senhor poderia me dizer que caminho devo tomar para sair daqui? E aí o gato responde: isso depende muito de para onde você quer ir. Aí ela fala: não me importa muito para onde eu vou. Aí ele fala: então qualquer caminho serve. A estratégia, ela é justamente isso. Ela é o caminho. Ela é o caminho que vai nos guiar, que vai trazer todas as ferramentas, as habilidades e tudo que a gente acredita que seja necessário para a gente conseguir chegar lá no gol. E a gestão de pessoas, a gestão do time e da rotina, ela é uma dessas coisas que nos permite chegar onde a gente quer. Ela é uma das coisas que compõe a nossa grande estratégia dentro da nossa organização. Então, já que estratégia morta, que o João usa essa frase, mas a autoria não é o do João, tá bom? A autoria é do Lewis Carroll, lá de Alice no Tá me País das cortando, Maravilhas. garota. Ai, ai. Mas, amigo, tá tudo certo, porque tudo se copia no MED e tá tudo certo se você estiver copiando certo. Gente, eu nem sabia que era da Alice, mas eu falava isso. Pois é, amigo, grande pensadora contemporânea, mas pior que ela ensina muita coisa pra gente, né? Então, para que a gente consiga usar da ferramenta de gestão de pessoas e tudo mais, a gente precisa primeiro saber onde que a gente quer chegar. Existem 1 milhão de formas de você ir, por exemplo, do caminho A até o B. Que é o nosso, vamos supor, caminho A é onde a gente está agora, e o caminho B é o que a gente quer conquistar ao final do ano, né? A vivência empresarial máxima, seja ser uma EJ de alto crescimento, uma EJ conectada, uma EJ de impacto, uma EJ de alto impacto. Esse é o nosso grande sonho. E a gente pode traçar esse caminho de N formas. A gente pode ir reto, pode dar uma volta aqui em volta do A e depois ir para o B. Pode ir no B e ficar dando um monte de volta até chegar no B de verdade. Pode tomar o caminho que tem o C, pode tomar o caminho que tem o D. Mas a verdade é que existe um caminho ali que pode ser o seu caminho mais fácil de chegar até o ponto B, que é o grande sonho, é um caminho reto. E esse caminho reto, ele nada mais é do que a nossa própria vivência empresarial. Fala que a gente deve unir um grupo capaz de alcançar resultados orientados por um propósito. Então, todos os dias, o que a gente faz dentro da nossa EJ, ela precisa perpassar esses 3 pontos. Que a gente consiga sempre unir um grupo, unir todo o nosso grupo em volta do que a gente faz, fazer eles se sentirem pertencentes àquele grande sonho e comprarem o desafio com a gente. Ser capaz de alcançar resultados. Fala muito sobre execução cotidiana, porque não existe nada que vem de graça. Tudo exige muito esforço cotidiano, exige todos os dias a gente ir lá e fazer um pouquinho. E também ser orientados por um propósito. Afinal, a gente faz parte do movimento Empresa Júnior, um dos maiores movimentos estudantis de todo o mundo, que luta por um país mais empreendedor, no nosso caso, por um mundo mais empreendedor, mas a gente está falando mais especificamente do Brasil. Então, digamos que um desses tracinhos aqui que fazem parte do caminho A ao B, uma dessas pecinhas é justamente o nosso sistema de gestão, é justamente a nossa gestão de time. Então, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre o que é sistema de gestão, como que a gente pode adaptar ele para uma rotina remota ou talvez uma rotina que seja muito voltada para a execução. Como que a gente pode engajar o nosso time para isso e como que a gente pode, ao final das contas, comemorar muito esse autocrescimento no palco do EPAEG ou do ENEG.
Simbora, então. Opa! Simbora, então. Quando a gente fala de estratégia, a gente precisa olhar principalmente para esses 3 pontos, né? Um primeiro ponto, que é o nosso grande sonho, a nossa estratégia pragmática, que é o autocrescimento. Um segundo ponto, que é a execução cotidiana e o compromisso com resultados, porque, sim, nada vem de graça, meus amigos. Não, nada vem de graça. A não ser que você ganhe na Mega Sena, e parabéns aí, sorte sua. Mas até para ganhar na Mega Sena, você vai ter que ter apostado em algum momento, né? Então, realmente, nada vem de graça. Tudo vem de um esforço de pouquinho em pouquinho. Eu tô falando muito rápido foi mal, gente. É que eu sou meio ligada no 220 mesmo. E aí, a terceira coisa é que a gente também precisa ter um time alinhado que bate meta junto e comemora o que é de todos, né? Afinal, é muito mais gostoso você bater meta com a galera que você curte, a galera da CJ, que tá ali lutando por aquele sonho compartilhado, do que você fazer ali sozinho, né? Porque o mérito, ele não tem graça quando ele vem só para você. Ele representa um esforço único e não o que a EJ tinha como grande sonho ao final do ano. Então, o primeiro ponto para a gente ter uma estratégia de sucesso é, primeiro, saber onde lá você quer chegar, e aí depois ter um sistema de gestão que seja muito voltado para a execução cotidiana. O que é sistema de gestão? É um conjunto de ritos, ferramentas, monitoramentos e outras políticas que fazem da estratégia ser desdobrada no nosso dia a dia. De nada adianta também eu saber onde eu quero chegar, que é o autocrescimento, e saber o caminho que eu tenho que traçar, e não agir. Porque é a mesma coisa que eu ter o plano, ter como fazer e não fazer. E ao fazer isso, você, na verdade, está sendo incoerente com o próprio movimento Empresa Júnior e com um dos valores, que é postura empreendedora. O valor postura empreendedora fala do quanto que a gente é inconformado com as coisas que estão ao nosso redor e o quanto que a gente vai lá e faz. Como que a gente é líder que faz, como que nós, empresários juniores, temos de diferencial o aprendizado na prática, é o inconformismo, é a nossa postura empreendedora. Então, se você já tem, vai aí dando um check na lista. Se você já tem uma estratégia, sabe onde você quer chegar, check. Se você já sabe qual o caminho que você tem que traçar, sei lá, abrir não sei quantos contatos durante a semana, fazer X prospecções, ter uma capacitação para que os membros saibam realizar os projetos, executar tais projetos. Você já sabe qual que é o caminho para você chegar no autocrescimento, check. Agora a gente vai para a terceira parte, que é você saber executar. E aí, como que a gente pode executar isso no dia a dia e puxar todo o time para que execute junto com a gente? Através do nosso sistema de gestão. Aqui a gente tem uma definição um pouco mais densa sobre o que é sistema de gestão, então é a estrutura utilizada para implementar, gerenciar e continuamente melhorar as políticas, estratégias, processos e padrões da organização. E é o que faz com que a gente consiga alcançar todos os nossos resultados na operação do dia a dia, né? É o conjunto de todas as coisas que a gente faz. E aí, aqui eu trouxe alguns pontos para vocês de quais são esses fatores grandes que compõem o nosso sistema de gestão. Então, a gente tem o nosso planejamento estratégico, que é o que nos guia, é o que guia nossas atitudes, que traz quais serão as nossas diretrizes para o ano, qual que é o nosso grande goal para o ano. A gente tem os ritos de gestão, que são as coisas que a gente faz durante o mês, durante a nossa rotina mesmo, e que reforçam muito o nosso grande goal, a nossa gestão. Temos políticas e processos básicos que ditam um pouco mais das regras da EJ, então talvez políticas de conduta interna, políticas de desligamento, todas essas coisas fazem parte de coisas que são básicas da EJ. Documentação, selo EJ também entra aí. Gestão de desempenho, porque eu preciso executar, mas eu preciso conseguir metrificar muito bem o que eu estou executando, e se aquilo ali está tendo impacto na minha estratégia. Então, se, por exemplo, o meu grande sonho é ser autocrescimento, mas, na verdade, a minha EJ está inteira alocada para fazer um curso, e enquanto meu funil de vendas está vazio, talvez eu não esteja conseguindo medir o desempenho, não esteja conseguindo ser assertivo na minha execução. Então, a gente precisa também gerir ali qual que está sendo o desempenho do meu time em termos de entrega. Se uma pessoa fez 1 milhão de posts e 1 milhão de prospecções, não conseguiu atingir nenhuma conversão, talvez eu precise revisar um pouco de o que tem impedido ela de ter um desempenho maior que atinja os resultados da EJ. Então, é nesse sentido que a gente fala de gestão de desempenho. E, por último, a gestão de rotina. É o que a gente vai fazer no dia a dia, no operacional, e que faz parte de toda a organização, que toda a organização vai passar por essa gestão de rotina,
para que eu consiga, durante o meu dia a dia, desdobrar ali quais são as coisas que vão afetar na minha grande estratégia. Hoje eu vou falar um pouco mais com vocês sobre a parte de ritos de gestão e também de gestão de rotina, que acho que as outras coisas eu não vou ter como foco aqui. Então, todas essas coisas que eu falei que compõem o sistema de gestão, elas estão desdobradas numa coisa só, que é o nosso grande... Aqui tem um resumo do que eu estou trazendo como exemplo, tá bom? Isso aqui não é o que todas as EJs devem fazer, todas as instâncias devem fazer. Estou trazendo aqui algumas coisas que existem dentro da Brasil Júnior. Então, a gente tem o nosso grande planejamento estratégico, que é o planejamento que nos guia enquanto ano da IJ, o que eu preciso fazer, no caso, ano da Brasil Júnior. Tenho também metas que são a nível estratégico, que duram 3 anos e acompanham o nosso planejamento estratégico. Temos metas anuais, que acompanham nossas diretrizes estratégicas. Aí, a cada 2 meses, a gente faz uma revisão do nosso planejamento estratégico, vendo se está tudo certo, se tem alguma coisa para a gente alterar e tal. Todos os meses a gente monta quais vão ser as metas individuais de cada uma das pessoas do time BJ para contribuir com a nossa estratégia e nosso grande gol. E aí todas as semanas a gente faz gestão de projetos e gestão de rotina, que é o que vai garantir a execução, porque é através da execução que eu consigo chegar no nosso resultado. Porque não adianta, de novo, eu vou bater muito nessa tecla hoje com vocês. Não adianta eu ter uma super estratégia, eu falar que eu estou reestruturando todos os passos da minha EJ que estão capenga ou que não estão andando tão bem assim. Eu falar que eu vou fazer um super background, super preparo para daí sim começar a desenvolver minha EJ, se eu não executo todos os dias. Então, até um dos valores do movimento Empresa Júnior é compromisso com resultados. Então, tudo que a gente faz precisa necessariamente gerar algum resultado para a nossa EJ, porque nós somos a geração do idealismo pragmático, né? Que sonha alto, mas também tem a nossa coragem de agir. E aí, uma das coisas que mais impulsiona todo esse nosso sistema de gestão são os nossos ritos de gestão. O que são ritos de gestão? São costumes, cerimônias que se repetem de forma invariável, de acordo com um conjunto de normas previamente estabelecido. Muitas palavras difíceis, não entendi foi nada. Rito, então vamos lá, falando na linguagem popular. Rito é uma coisa que a gente vai fazer toda semana, ou vai fazer todo mês, depende da periodicidade que você escolher para aquilo. E que vai permitir com que a nossa execução seja bem feita. Vai permitir com que a gente chegue onde a gente quer chegar. É uma coisa que todo mundo participa e que faz parte da nossa rotina da EJ. Assim como quando a gente está na faculdade, sei lá, toda semana, vamos supor que toda aula pré-prova tem revisão. Então, a revisão da matéria. Então, aquilo ali é um rito, é uma coisa que vai garantir com que o meu resultado seja positivo, vai garantir alinhamento, vai garantir que todo mundo esteja na mesma página. E aí, isso daqui que eu trouxe para vocês é um resumo dos ritos de gestão que a gente tem na Brasil Júnior hoje. E eu não estou falando para vocês fazerem igual, mas estou tentando trazer isso aqui para que vocês tenham visibilidade de como é que estão os ritos de gestão na EJ de vocês. Hoje, na EJ de vocês sabem quais são todos os ritos que vocês têm? Reunião geral, reunião da área, reunião de projeto, check-in semanal, imersão do time, imersão da diretoria. Vocês sabem quais são todos os ritos que existem na rotina de vocês? Comentem aqui no chat se na EJ de vocês têm os ritos bem claros. Todo mundo sabe quais são os ritos que existem. Sim? Não? Prosec falou que sim, arrasou. Uai, só tem a Prosec aqui, Esquadro também sabe. Impro falou mais ou menos. Quem mais aí? Se você não tiver ritos de gestão, tá tudo bem dizer que não tem, não. É importante que a gente use desse momento aqui para refletir e para ser bem sincero, porque eu quero que vocês construam alguma coisa depois daqui. Sim, não. Beleza. Então, o primeiro passo para a gente conseguir definir quais são os nossos ritos de gestão são esses. Saber quais são os ritos de gestão que eu tenho. Depois que eu sei quais são os ritos de gestão que eu tenho, a gente passa a olhar um pouco de qual que é a periodicidade que eles devem acontecer. E parece muito trivial isso que eu estou falando, né? Vocês devem falar, eu já sei disso. Você pode saber isso na sua EJ, mas será que toda a sua EJ sabe disso? Será que toda a sua EJ sabe quais são todos os ritos de gestão que vocês têm? E qual que é a periodicidade de cada um deles? E quem deve participar de cada um? Se não tem, vocês precisam urgentemente ter algum momento de alinhamento
e de comunicação desses ritos para todo o seu EJ. Afinal, isso aqui que eu estou apresentando como ritos agora é o que eu falei há uns 2, 3 slides atrás, que faz parte de todo o nosso sistema de gestão, que é o que vai garantir que a nossa execução consiga, e o nosso grande sonho, consiga virar realidade. Não só saber quando esses ritos acontecem, mas quais são eles, a gente também precisa saber como que eles devem acontecer, quem são os envolvidos e quais são as boas práticas. Então, para isso, eu estou trazendo um exemplo de um dos ritos que a gente tem na Brasil Júnior, que são as reuniões de pulso de 1 para 1. Ou seja, todos os diretores, eles têm reunião com seus liderados individualmente, todas as semanas. Eu, por exemplo, que sou liderada de gente de gestão, tenho reunião toda terça-feira, às 10h30 da manhã, com o Túlio, que é meu diretor. E o que ele... Então, aqui quem eu tenho bem claro, quem que é o líder e quem que são as pessoas envolvidas nesse rito. Aqui no quando, tenho também que é semanal. O como, ele traz como que aquele rito deve acontecer, o que deve acontecer dentro dele. Então, tem momento de formação de time, tem momento de autoavaliação, momento de discussão de projetos e também construção de plano de ação. E aqui a gente tem algumas boas práticas do que a gente pode fazer nesse rito. Então, ter dia e horário fixo, para que não vire muita bagunça, e para que a gente consiga manter uma constância desse rito. E essas boas práticas são realmente lições que a gente aprendeu de outros anos, de ritos que já acontecem há muito tempo. Então, de novo, lembra lá? Planejamento estratégico, check, já tenho, sei onde eu quero chegar. Sei como que eu vou chegar. E agora eu estou vendo como que isso se desdobra no meu dia a dia. E a primeira dica é você saber quais são os ritos que você tem. Depois, quando que eles acontecem. E aí, em terceiro, você preencher para cada um dos ritos que você tem, como que eles devem acontecer e algumas boas práticas. E mais importante de tudo, não só falar deles, mas mostrar para todo o time. Por exemplo, essa apresentação que eu estou fazendo para vocês, falando do sistema de gestão, foi uma apresentação que a gente fez lá no início do ano com todo o time BJ, para que todo mundo estivesse alinhado de quais eram os ritos que deveriam acontecer, com quem, como e tudo mais. Então, e aproveitando, né, os exemplos que eu trouxe são justamente alguns exemplos que eu considero que são essenciais para um time que esteja bem alinhado e um time que consegue alcançar resultados. De todos os ritos que a gente tem hoje na Brasil Júnior, eu acho que a reunião de pulso é um dos top 3 ritos que mais ajudam a gente a olhar todos os dias para resultados e conseguir manter uma execução e um acompanhamento de time muito forte. Uma coisa importante de dizer é que muitas EJs, às vezes, não fazem reunião de 1 para 1, de líder com liderado, porque acham que quem tem que fazer reunião de 1 para 1 de acompanhamento de time é gestão de pessoas. E a verdade é que isso é um mito. Não é gestão de pessoas que tem que acompanhar o time. Quem tem que acompanhar o time são as lideranças das EJs. Porque não adianta gestão de time ficar sendo psicólogo de gente da EJ, porque isso não vai dar resultado. E nem é para isso que aquela pessoa existe. Quem tem que saber falar sobre o time, saber acompanhar o time, direcionar, liderar e realmente formar aquelas pessoas são as lideranças. Então, vocês, diretores de EJs que estão por aqui, já anotem essa dica, viu? Não é gestão de pessoas, não é babá de ninguém. Mas os líderes precisam, sim, saber monitorar e acompanhar os seus times. E aqui a gente tem algumas outras dicas de reunião de pulso, então batam print aí se vocês quiserem já. Aqui tem algumas coisas que a gente usa particularmente dentro da Brasil Júnior, tipo canal do Slack, thread. Então, se você não tiver ambientado com essas... Opa, passei sem querer. Se você não tiver ambientado com essas palavras, tá tudo bem, assim. Eu acho que o mais importante é pegar a essência do momento, né? Então... Aqui tem mais ou menos um roteirinho de como é que os nossos pulsos acontecem. Geralmente a gente começa perguntando como é que as pessoas estão e tentando gerar um pouco de intimidade, proximidade da pessoa com a gente. Depois a gente registra tudo em algum lugar, e aqui tem um exemplo de registro, por exemplo, de como é que são os nossos pulsos. Depois, a gente sempre pergunta quais foram as dificuldades dessa última semana, desse último sprint de uma semana de execução, e se precisa de ajuda com alguma coisa, e depois alguns encaminhamentos para o que pode ser feito para a próxima semana, já que essas reuniões acontecem semanalmente. Aí, uma coisa também que, né, vou compartilhar com vocês uma lição aprendida. Geralmente os diretores falam, ai, nossa, mas se eu tenho 5 pessoas no meu time, eu preciso fazer 5 reuniões na semana com o meu time? Sim, você precisa, porque eles são o seu time, eles são as pessoas que trabalham com vocês, eles são seus liderados. Então, se você não consegue nem acompanhar o seu time, provavelmente você não vai conseguir nem ser um diretor de EJ que é coerente com os resultados da EJ. Então, sim, você vai ter que fazer reunião com todo o seu time toda semana.
E aí, algumas outras dicas também de pulso é abrir a nossa planilha de desempenho. Então, se vocês usam algum tipo de planilha de desempenho, tragam para o time, conseguiu avançar na meta, não conseguiu, você desempenhou bem, não desempenhou bem. E também ter algumas outras coisas que as pessoas queiram desenvolver individualmente. Então, aqui tem um exemplo de leitura de livros, treino de handball, estudo de inglês e tal. E aí é muito legal para que isso gere maior proximidade. Vocês podem até trocar mais outras figurinhas, sei lá, eu tô lendo o livro e a outra pessoa também tá. Conversem com isso, assim, o pulso é realmente um momento para que vocês consigam ter proximidade e acompanhar os membros de vocês. Outro exemplo que eu queria trazer é a dimensão de time, e aí eu colocaria essa aí no meu top 2 de ritos que eu acho que são que mais dão certo para acompanhamento de time. Da mesma forma com que a gente fez para as reuniões de pulso one-on-one, que é como a gente chama aquelas que são 1 para 1, a gente define quem que participa, quando que acontecem, quais são as pautas e como que deve acontecer, e algumas outras boas práticas. E aqui está comprar passagem com antecedência, porque como eu falei, na época, era no início do ano, ninguém imaginava que viria uma pandemia, que a gente não se encontraria presencialmente, né? Mas por que eu colocaria a imersão time como um top 1 ou top 2, no meu top 2 de ritos que eu acho que dão certo e que eu acho que é interessante as EJs praticarem também? Porque a nossa imersão de time ser bimestral garante com que a gente tenha alinhamento e construção contínua da nossa estratégia. Então, em todos os ciclos estratégicos, todo mundo do time participa para definir quais vão ser os nossos gols daquele próximo bimestre, o que a gente vai atacar, qual que vai ser a responsabilidade de cada um, quais vão ser as frentes de atuação. E aí, isso garante que o time sempre esteja discutindo o que é mais importante para a organização, que é a estratégia. E mais do que discutir a estratégia, é saber qual que vai ser o seu papel em cada um deles, em cada ciclo estratégico, né? O que eles vão executar. Então, é uma coisa que geralmente as pessoas não têm frequência de fazer, porque acaba fazendo uma vez ao ano, imersão, mas para o nosso caso da Brasil Júnior, bimestral super rola. E se vocês não fazem bimestral, pelo menos eu aconselho a fazer uma vez a cada semestre, sabe? Faz uma ali no início do ano e aí outra logo depois do meio do ano, porque isso também vai garantir bastante alinhamento estratégico. E aí, a minha top 3... não foi o slide, eu acho que eu cliquei naquele negócio de pular. Mas a minha top 3 de rito de gestão são os nossos check-ins. O que são check-ins? São momentos da semana que a gente vai lá e dá início à semana. Então, na Brasil Júnior, envolve todo o time BJ, acontece toda semana, toda segunda-feira, ao meio-dia. É uma reunião que dura exatamente 1 hora, em que a gente traz quais que foram os maiores avanços em resultados da semana anterior para essa, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, quais são as coisas que todo time tem enfrentado dificuldades e como que o resto do time pode oferecer ajuda para o outro. É também o momento que a gente começa a aprofundar a nossa gestão de time, o nosso conhecimento uns dos outros, então a gente tem, sei lá, algumas perguntas, alguns jogos, algumas outras coisas assim, que ajudam a gente a criar mais intimidade uns com os outros e construir time mesmo. A gente discute sobre liderança, discute sobre propósito, porque é muito importante que a gente esteja constantemente voltando nesse assunto. E aí, o check-in, né, às vezes a palavra assusta, porque é nossa, né, tipo, check-in e tal. Mas, gente, check-in é a reunião geral, entendeu? Só que é a reunião geral que acontece toda semana. É basicamente isso. E aí ela também tem esse roteirinho e nos ajuda muito. E a gente tem esse check-in que é a reunião e a gente também tem o check-in que é diário. Então, o check-in diário a gente faz no nosso canal de comunicação, que é o Slack. Todos os dias, a primeira pessoa que acorda e começa a trabalhar já pela Brasil Júnior, inicia lá. A pessoa escreve check-in dia 9/10, por exemplo. E aí, seguido disso, todo mundo vai lá e coloca quais que são os seus to-dos do dia, qual vai ser a sua rotina do dia. Isso ajuda muito no ambiente remoto, porque a gente não está mais ali no dia a dia da EJ conseguindo monitorar, entre aspas, o que as pessoas estão fazendo, se elas estão presentes na sede da EJ ou não estão. E da mesma forma eu consigo ver se eu, enquanto liderança, consigo ver se aquelas ações que a pessoa está fazendo fazem sentido ou não fazem sentido. Então, tipo, se eu sei que aquela pessoa ali é da área de projetos, se eu sei que tem 5 projetos empacados e no check-in dela do dia ela botou que ela vai, não sei, ajudar, fazer um acompanhamento, vai procurar algum fornecedor, não vai fazer sentido, sabe? Ou se a pessoa que sabe que ela tem que abrir pelo menos 10 contatos todos os dias para conseguir acelerar o funil de vendas, e aí no to-do dela tá dizendo que ela vai mandar uma negociação, tem alguma coisa errada, assim. Então, o nosso check-in, ele não é
não tô falando nesse sentido, mas também ninguém chega lá apontando o dedo, seu check-in tá errado, não é isso não. Não acontece isso, tá bom? Mas nosso check-in é muito para dar início ao dia. Então, quando a pessoa vai lá, escreve qual que vai ser a sua rotina do dia, de que horas a que horas vai estar fazendo, depois posso mostrar para vocês um pouquinho melhor, já que o slide pulou. Aí lá a gente coloca toda a nossa rotina e tal, e é bem legal pra gente sentir que tá todo mundo trabalhando em conjunto, mesmo que esteja à distância. Beleza, falei um monte, então vamos fazer uma recapitulação até aqui. A gente falou de estratégia, depois falou de sistema de gestão, que é o que dá corpo para nossa estratégia. Terceiro ponto que eu acho que é super importante agora, depois de você saber qual que é o seu sistema de gestão, é você conseguir comunicar e alinhar isso para o seu time. Porque, de novo, de nada adianta você ter uma super estratégia, um super sistema de gestão complexo, com vários ritos em que você sabe tudo, se você sabe tudo e o seu time não sabe nada. Então, todo time precisa estar alinhado sobre o que são esses ritos, quando que eles acontecem, como que eles acontecem, para que eles acontecem. E aí, para isso, as principais dicas que eu trago são trazer... Primeiro, elencar quais são as ferramentas que você usa para se comunicar. Vocês usam WhatsApp? Usa Telegram? Usa Slack? Usa Workspace do Facebook? Usa, sei lá, o que vocês usam. Mas primeiro, saiba qual que é a ferramenta que vocês usam para se comunicar com seu time. Pipefy, Asana, Trello, não é ferramenta de comunicação. Vocês têm que saber muito bem claro quais que são as ferramentas que vocês usam para se comunicar com seu time e quais que são as ferramentas que vocês usam para gerir o time. Trello, Asana, por exemplo, são ferramentas incríveis, mas eles são ferramentas de gestão. Enquanto isso, a gente tem outras ferramentas que são específicas para comunicação. Então, isso aí é uma coisa importante. A segunda coisa é você saber, para que você consiga comunicar para o seu time todo esse sistema de gestão, é você saber qual que é o compromisso individual das pessoas que estão lá. Eles estão lá porque eles realmente querem fazer alguma coisa pelo EJ? São pessoas que são engajadas e que você pode contar para tudo que vier da EJ? Aquela pessoa ali, ela realmente está engajada pelo que a, sei lá, deixa eu pegar aqui, Impro, ou que a E3J, ou que a Prosec fazem? Se sim, ela vai saber que ela precisa sim executar e comparecer naqueles ritos de gestão. Porque aqueles ritos de gestão, seja reunião, seja preencher check-in, coisas assim, eles não são coisas banais, eles são coisas que afetam diretamente no nosso resultado final. Então, mesmo que a pessoa reclame, não gosto, tenho preguiça, querido, não interessa, entendeu? É uma coisa que é regra da EJ, que a gente executa enquanto EJ porque a gente sabe que é bom e que afeta o nosso resultado. E você vai fazer. E se o seu compromisso com a EJ é grande, é o suficiente para que você continue aqui na EJ com a gente, entregando muito resultado e causando muito impacto, então você tem que entender a importância que esse rito também tem para a nossa EJ. E aí a última dica é você usar muito dos pulsos 1-para-1, né, one-on-one, para reforçar esses pontos. Então, poxa, fulano, você não está conseguindo cumprir com a nossa reunião. O que está acontecendo? Você está com alguma dificuldade? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? E aí usar muito disso para que vocês instiguem o time de vocês. Até anotei aqui no meu Moleskine, nem sempre a gente vai fazer o que só o que é legal. Às vezes a gente precisa fazer o que é necessário. E, às vezes, se você der uma chance para as pessoas se a pessoa, na verdade, der uma chance para isso que não é legal a princípio, se ela fizer, às vezes ela vai descobrir que até que é legal, sabe? E aí a última etapa já de engajamento, e aí agora já entrando numa etapa de engajamento do time. Então, recapitulando, falamos de estratégia, que é o nosso principal fio condutor. Falamos de sistema de gestão, que é o esqueleto, que faz a gente entender para onde que a gente tem que ir, o que a gente tem que seguir. Falamos depois sobre comunicação com o time e entendimento das ferramentas. E aí, por último, a gente vai falar sobre engajamento do time. E para que você consiga engajar o seu time, você precisa conhecer o seu time. Não adianta eu querer fazer 1 milhão de coisas que eu acho que vão engajar meu time, que vão deixar a galera feliz, se eu não conheço eles. Às vezes eu posso usar um reconhecimento por palavras de afirmação. Não sei se vocês conhecem aquele livro 5 Linguagens do Amor, mas eles falam sobre 5 formas que as pessoas elas se sentem amadas e tal. Tem gente ali que vai se sentir reconhecida quando você dá um presente para ela. E tem outras pessoas que não querem ganhar presente, elas querem ganhar palavras de afirmação positiva em público. Então, vocês precisam conhecer o seu time, porque só conhecendo eles é que vocês vão saber qual que é a melhor forma de engajar eles. E aí, para isso, tem 3 grandes pilares que perpetuam o engajamento de time. Primeiro é cultura, e eles não são separados, tá bom? Não existe um ou outro. É cultura e resultado e reconhecimento. Os 3 precisam andar juntos.
O primeiro é para que as pessoas estejam engajadas, elas precisam entender profundamente qual que é o propósito do MEG, da EJ, o que eles estão fazendo ali, como que aquilo ali tudo se conecta com o que as pessoas entendem que é importante para elas. Porque se elas entendem que aquilo ali, de certa forma, está contribuindo para a vida delas e faz alguma diferença, vai fazer com que elas se engajem cada vez mais. A segunda é resultado, porque a gente precisa sim reconhecer as pessoas, fazer as pessoas entenderem que elas são responsáveis pelos resultados. Então, não interessa qual que é a área, se é do marketing, se é de projetos, se é de vendas, se é de gestão de pessoas, todo mundo deve ser comprometido pelo resultado da EJ. A gente sabe qual que é o nosso grande goal no final do ano e tudo que as pessoas fazem precisa, na execução cotidiana, elas precisam estar atreladas ao grande resultado da EJ. E aí, quanto mais as pessoas se sentem donas daquilo, mais elas se engajam por aquilo ali que elas estão fazendo. E por último, reconhecimento. Então, não adianta, a gente enquanto lideranças e até enquanto time mesmo, precisa sim reconhecer uns aos outros. E reconhecer uns aos outros em público faz toda a diferença. Você dá um biscoito, mas... Não só a gente acaba banalizando quando fala de dar biscoito, né? Mas você realmente dá a luz para quem está mandando bem, para quem está mostrando que realmente está comprometido, está conseguindo gerar impacto através das suas ações. E aí, quando a gente reconhece em público, a gente gera muito mais engajamento. Inclusive, reconhecimento é sim uma necessidade humana, então, e quando a gente reconhece em público, a gente faz com que as pessoas se sintam cada vez mais valorizadas e empodera elas a trazerem resultados ainda melhores para a EJ. Então, recomendo super que vocês façam essa prática, caso ainda não façam. E aí, algumas formas de você conhecer o seu time, né? Você pode conhecer eles individualmente como pessoas, através desses testes que estão do lado esquerdo do slide, como o MBTI, o DISC, que é um outro teste que a gente faz, e teste de persona mesmo, para que você consiga entender quais são os comportamentos do seu time, de cada um deles, porque isso significa que de acordo com o resultado que der do comportamento do seu time, você vai precisar dar um estímulo diferente. E você também precisa conhecer como que o time tem entendido a sua organização. Como que ele tem vivido a experiência dele dentro da EJ. Então, a gente partiu do individual e agora está olhando para ele enquanto um elemento do coletivo. Será que aquela pessoa está conseguindo ter no seu dia a dia os 3 pilares da vivência empresarial? Ele está conseguindo se sentir pertencente quando a gente olha para unir um grupo, está conseguindo alcançar resultados quando a gente olha para os resultados da EJ e está conseguindo ser orientado por um propósito, está todos os dias entendendo que o que ele faz impacta no Brasil empreendedor e não parar mais empreendedor. E aí vocês também podem usar de outros artifícios que permitem a gente entender mais de como é que o time tem interagido dentro da EJ. Como a Employee Experience, que olha para a experiência do colaborador dentro da EJ, como a pesquisa de clima organizacional mensal, que a gente faz no Brasil Júnior mensal, que faz com que a gente entenda se o time está tendo uma experiência positiva dentro da organização. E o CHA, que é uma sigla para competências, habilidades e atitudes. Então, será que aquela pessoa ali está conseguindo se desenvolver? Se uma pessoa, por exemplo, de gestão de pessoas, será que ela está conseguindo desenvolver competências, habilidades, está tendo atitudes necessárias para conseguir desempenhar um bom projeto ou um bom trabalho que gere resultados? E aí é muito importante que todos os líderes consigam conhecer os seus liderados sobre essas duas perspectivas, sobre a perspectiva individual e comportamental e sobre a perspectiva coletiva de como é que aquela pessoa tem percebido o grupo. E aí, lógico, tudo que vocês forem fazer e forem oferecer para o time devem sempre, e todas as experiências que vocês forem criar, devem sempre passar por esses 3 pilares, né? A gente precisa fazer com que eles sintam, que eles sintam um propósito muito forte, que aquilo ali envolva o lado de propósito e de emoção deles, que aquilo ali faça eles se desenvolverem enquanto pensamento, que aumente a capacidade deles, e também tem que puxar muito para a execução. Afinal, a gente é líder que faz, né? A gente não é líder que fala. Então, para que aquilo ali gere resultado, aquilo ali precisa muito ser direcionado, e alguma ação que você for fazer com o time para engajar ele, precisa ser muito direcionado para a execução. E por que eu tô falando muito de execução, gente? Porque abrindo aqui para vocês, né, um pouco da minha experiência da vida mesmo,
toda vez que eu vou falar de gestão de pessoas, a galera fala, tem que cuidar do time, tem que cuidar do time. E não é. E aí todo mundo que é de gestão de pessoas acaba criando essa crença de que gestão do time é cuidar, é tratar bem, é você abraçar a galera e fazer aquele afago na cabeça quando não tá bem, sendo que não é, entendeu? Gestão do times é você conseguir extrair, e não no sentido de extrair, de explorar, mas é você conseguir realmente explorar o que tem de melhor dentro da pessoa para ela e para dentro da RJ. E isso se reflete em resultados. Então, sim, gestão de pessoas precisa sim falar sobre resultados. E aí, é por isso que eu tô falando toda hora sobre resultado, porque gestão de pessoas tem uma grande influência nisso, afinal, lida com as pessoas, né? Então, aqui eu trouxe um resumão de tudo que a gente falou, e esse framework eu uso em algumas facilitações que eu faço por aí com a galera dos núcleos e tal. Então, a gente falou primeiro sobre estratégia, então a gente fala aqui desse nosso primeiro ponto, que é o sonho que a gente tem para o ano de 2020. E também olha para qual que é o desdobramento disso. Então, quando eu toquei isso aqui com o pessoal do Núcleo Curitiba, tinha o Paraná Júnior e o Enege como pontos de contato, para você saber muito claro onde que você quer chegar em cada um desses momentos. Ainda falando sobre estratégia, as pessoas devem... Opa, passei sem querer, gente. Ainda falando sobre estratégia, as pessoas precisam saber o que elas têm que fazer para chegar onde elas querem chegar. Lembra? Estratégia é o caminho. Já disse Alice e João também. Segundo passo que a gente falou foi sobre sistema de gestão, entendendo quais são os ritos que a gente tem e quais são as ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia e por que dos ritos existirem e fazerem o que eles fazem. Depois disso, a gente falou muito sobre conhecer o time, e aí também puxando muito para a execução, então o que a gente não pode deixar de fazer todos os dias, e o que a gente quer a curto prazo, porque lembra, o time também precisa ter muita visibilidade do que vai fazer no curto prazo. E por último, é conhecer profundamente seu time, saber quais são as dores e necessidades, saber o que engaja o time e como que vocês vão celebrar. E aí, gente, essa última parte, ela parece muito banal, mas ela é uma das partes, assim, que são a virada de chave. Vocês, enquanto lideranças, vão conhecer o time de vocês e, por conhecer, vocês vão saber com que o time se engaja. E aí, não só saber como ele se engaja, mas a gente, enquanto grupo agora, não só indivíduo, enquanto líder e liderado, mas enquanto grupo, precisa saber como que vai celebrar ao final de tudo. Afinal, se vocês forem ver aqui, a última pergunta, que é como iremos celebrar, já assume que a gente vai ter concluído a primeira pergunta, que é o sonho para 2020. Então, tudo isso que a gente falou, na verdade, não é uma coisa linear, é um círculo, é tipo Dark, sabe? O final é o início é o final. Então, sim, a celebração do resultado tem tudo a ver com o sonho, que é onde você quer chegar. E você construir a celebração do resultado com o seu time é muito mais gostoso. Então, numa reunião geral, apresentar a estratégia, também perguntar para o time como que eles vão celebrar, como que a gente vai celebrar enquanto grupo quando conquistarmos o grande sonho, que depende de execução cotidiana, é um grande ponto de virada e que ajuda muito também no engajamento do time. E aí era isso, pessoal, que eu tinha para apresentar hoje para vocês. Falei meio rápido, falei muita coisa também, mas a gente vai ter alguns... Acho que eu até passei do tempo na real, né? Mas a gente vai ter um tempo aí para bater papo. Então, era isso. Perfeito, sim. Foi incrível, de verdade. Eu tava aqui recebendo alguns gatilhos. Foi muito bom. E aí, acho que agora abri para pergunta, certo? Tem mais alguma coisa que tu queira? Não, pode abrir já, amiga. Belezinha, então. Primeiro que tinha algumas pessoas aqui já no chat agendando bench contigo, só deixar claro. Várias pessoas. Acho que teu número vai acabar rodando um pouquinho aqui pela PJ. E aí, gente, então aí é com vocês. Gente, uma coisa que eu preciso alinhar com vocês aí, a galera que pediu bench e tal. Eu demoro para responder, entendeu? Então, já tô alinhando expectativas com vocês. Aí, o que vocês podem fazer? Agita um grupão da galera que quer fazer pergunta, quer fazer bench, aí marca, e aí marca comigo, que daí eu já faço tudo numa tapada só. E aí a gente já começa agora, então, né? Essa rodada de bench aí, incrível. Verdade. Então, podem abrir o microfone, aí, não fiquem acanhados. Eu senti que a Carla da Prosec estava querendo falar alguma coisa. Ela tá até ali comendo. Gente. Oi, Cíntia, boa noite. Boa noite. Tu pode falar um pouco mais sobre essa reunião de pulso, por favor? Achei bem interessante.
E eu acho que seria muito legal para mim, EJ, essa questão. Pode falar um pouco mais, por favor? Posso falar assim. As reuniões de pulso, elas acontecem semanalmente com todos os membros da Brasil Júnior, né? Então, todos os líderes, ou seja, todos os diretores, eles marcam reuniões semanais com cada uma pessoa do seu time. Então, por exemplo, o Túlio, que é o meu diretor, ele tem reunião comigo toda terça-feira, às 10h30 da manhã. Ele também tem reunião toda semana, na terça-feira, às 9 da manhã, com o Paulo, que é outra pessoa do nosso time. E ele tem reunião toda terça-feira às 18 horas, se eu não me engano, com a Marcila, que é outra menina do nosso time. Isso acontece todas as semanas, né? Então, ele que é diretor tem reunião com todos os liderados diretos dele toda semana, porque é nessas reuniões de pulso que a gente olha para o nosso alcance de resultados da semana, ver se a gente conseguiu fazer o que era para ter feito da semana anterior até agora, o que não conseguiu, por que não conseguiu, quais que foram os principais pontos de dificuldade. Em todas essas reuniões, a gente tem momentos de construção de time. O que são momentos de construção de time? São momentos em que a gente para refletir e fazer autoavaliações de acordo com a nossa cultura. Então, por exemplo, a gente tem vezes que a gente conversa sobre coisas aleatórias mesmo, para aprofundar. Tipo, teve uma vez que a gente conversou sobre, sei lá, maiores decepções amorosas que já tivemos. Mas também teve outras vezes que a gente partiu para refletir sobre com qual regra não negociável da Brasil Júnior, que faz parte da nossa cultura, a gente mais se identificava, ou qual que a gente menos se identificava e qual que a gente gostaria de desenvolver. A gente parou para pensar sobre qual foi o momento que a gente decidiu entrar na Brasil Júnior, que são momentos também que fortalecem o time. Mas todos esses momentos, eles sempre visam tanto conexão do time, como também conexão do time, como também cultura da organização. Então, a gente sempre fala de regra não negociável, de valores do movimento, de propósito do movimento e tudo mais. Então, é realmente passar tudo que acontece no pulso passa pelos 3 pontos da vivência empresarial. Unir um grupo, se sentir pertencente, quando a gente pergunta como é que a pessoa está chegando, como é que foi a semana e tudo mais. Passa por capaz de alcançar resultados, quando a gente olha para o nosso alcance da semana, se a gente fez o que devia ter feito, não fez o que não devia ter feito. E também olha para orientados por um propósito, quando a gente conversa sobre os valores, sobre a cultura, sobre regras não negociáveis. Ficou alguma dúvida? Eu falei muito? Ficou claro. Muito obrigada. Ah, beleza. Sim. E, tem uma gente, pergunta... eu não entendi essa pergunta do chat. Tipo, quando tu chama muito a galera, pelo que eu entendi, Maria, me corrige. Tipo, quando tu tenta muito engajar a galera e eles acabam não comprando a ideia contigo, sabe? Ah, tá. Então, falei disso um dia desse com algum pessoal de uma federação. Quando a gente faz várias coisas e tal, e não tá rolando, é sempre bom você conversar com a pessoa. Então, tipo, chega lá e fala assim, tô vendo que você não tá indo nas nossas reuniões de time, tô vendo que você não tá conseguindo participar, você não tá conseguindo fazer as tarefas que ficam de uma semana para outra. Tá acontecendo alguma coisa? Você quer conversar? O que é melhor para você? Tipo, tem alguma coisa que tá te atrapalhando? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar e tal? E daí eu sempre gosto da conversa na real, assim, tipo, o que tá pegando, sabe? E aí, se mesmo depois dessa conversa ainda continuarem muitos problemas, aí eu parto para uma conversa nível hard, que é tipo assim, você tá ou não tá aqui, entendeu? Porque, tipo, todo mundo tá no MED porque gosta, mas a gente gosta e entrega o resultado. Então, tipo, se você tá aqui e não vai... Se você tá aqui, não vai na reunião, não faz o que tem que fazer, não me fala o que você tem, fala que eu não posso te ajudar e não quer nada, então foi mal, cara. Eu não tenho como te ajudar, não sei, se nem você sabe como que pode se ajudar, muito menos eu vou saber como é que eu posso te ajudar. Então, a conversa é tipo, você quer estar na EJ? Tá na EJ faz sentido pra você? Porque se você não participa de nada, não faz nada, não vai em nada, não responde nada, tá aqui pra quê, tá ligado? Tipo, todo mundo que tá aqui curte o que faz. Se você não curte, tá tudo bem também você sair, sabe? Tipo, tá tudo bem você ir fazer outros projetos, você se envolver com, sei lá, um projeto... Eu sempre conto desse caso de uma menina que, na minha época de núcleo, porque eu fui do núcleo de Camp, que hoje não existe mais, é o núcleo Campinas, mas em 2018 eu estive como vice-presidente lá. E aí tinha uma menina que ela entrou no nosso time e tal, ela
ela cuidava da parte de estímulos e fazia os eventos com a galera. Só que ela não ia em nada. Tipo, ela não ia na nossa reunião geral, ela não ia nos eventos, tipo, ela era de eventos e ela não ia nos eventos. Gente, assim, épocas antigas, tá bom? Não existe mais esse negócio de área de eventos, mas na época existia. Ela não ia nos eventos que ela mesma tinha que organizar, ela não ia nas reuniões e tal. Aí a gente sentou um dia com ela e falou assim, ó, o nome dela é Larissa, né? Não vou falar porque vocês não vão saber quem é mesmo. Falei, ó, Larissa, você quer ou você não quer estar aqui, amiga? Porque, tipo, você sempre fala, você fala que você não pode ir nas coisas de final de semana porque você tem as coisas de igreja. Ao mesmo tempo, quando tem festa da Atlética de final de semana, você vai. Então, eu não tô entendendo. Tipo, você tá afim ou não tá afim, entendeu? Aí a gente foi lá e jogou a moral pra ela. Falou, você quer estar aqui no núcleo? A gente sabe que você ama o núcleo, que você ama as EJs. Mas se você tá tendo prioridades diferentes agora na sua vida, tá tudo bem você ir fazer outras coisas, sabe? Tá tudo bem. Se agora você tá numa vibe super da igreja, vai pra igreja, velho. Ninguém aqui vai ficar com raiva de você, não, tá bom? Vai, mas vai em paz e faz o que é melhor pra você. E aí ela saiu e tal, e a gente é super amiga. Depois a gente se esbarrava nas festas da Atlética que ela ia e tal. Sem ressentimentos, mas é realmente o momento de fazer a pessoa pensar se aquilo ali tá sendo bom pra ela, sabe? Gente, nada contra atléticas, tá bom? Não tô xingando atléticas aqui, pelo amor de Deus. Ai, todo mundo sabe que a Atlética, em algum momento, é uma coisa que... Enfim... Eu quero fazer uma pergunta. É muito parecido com o que tu estava falando agora. É sobre um membro que, por mais que a gente converse com ele, ele faz uma melhora, trabalha e tal, mas depois de um tempo ele começa a de novo ficar sumido, e aí chama atenção mais uma vez. Aí melhora, aí depois volta a ficar sumido. Como que a gente pode proceder? Já desliga logo ou tem uma conversa assim, tipo ultimato? Como que a gente pode fazer? Gente, eu sempre sou assim, pode parecer meio bad vibes, né? Quando eu tava na época de EJ, eu era gestão de pessoas, a gente teve um momento que muitas pessoas da EJ saíram. E aí todas elas passaram pela conversa comigo, porque eu não tenho vergonha, assim, de chegar pra pessoa e lançar a moral, sabe? Tipo, filho, você tá aqui ou você não tá? Tipo, a gente faz aqui um negócio que a gente ama, a gente não é remunerado, sabe? A gente luta aqui, faz um monte de projeto. A gente faz tudo que a gente faz só, entre aspas, né? Porque é coisa pra caramba. Mas a gente faz tudo que a gente faz só porque a gente ama e acredita no Brasil empreendedor. Eu não vou tolerar pessoas que não estejam comprometidas aqui no rolê, sabe? Tipo, se você não tá afim, tá tudo bem, assim, você pode fazer outras coisas. Então, eu sempre sou adepta da conversa, amiga. E eu acho que isso é um tabu que a gente precisa vencer. Desligamento não é escorraçar a pessoa, entendeu? Uhum. A pessoa sair não significa que ela vai ser esquecida da vida. Lixo, mano, nunca mais vem aqui. Cancelada, Anitta cancelada. Não existe isso, entendeu? Tipo, saiu porque não era bom pra ela. Tchau, tudo bem, sabe? Assim como tem gente que faz outras escolhas da vida, tipo, decidir ficar porque é bom pra ela. Então, uma coisa, é muito melhor você ter uma EJ com poucas pessoas, mas que sejam 100% comprometidas e engajadas, do que você ter uma EJ gigantesca que você não pode contar com mais da metade das pessoas. De longe, assim. E eu posso dizer isso com fatos para vocês, porque quando eu tava na FEGESP, tinha algumas EJs que tinham pouquíssimas pessoas, que todas elas eram super alinhadas, tipo assim, todo mundo super frito, não tinha esse negócio de área de gestão de pessoas, não. Todo mundo vendia, todo mundo executava projetos, todo mundo ia nos eventos, todo mundo fazia tudo. E foram uma das primeiras EJs a bater alto impacto da FEGESP, alto impacto. Então, tipo assim, ai, mas vou perder braço operacional. Não interessa, se você vai perder braço operacional, é porque você consegue alocar isso para outras pessoas, você consegue fazer um novo processo seletivo, você consegue capacitar as pessoas que estão hoje, você consegue dar um jeito, entendeu? É muito melhor você ter pessoas alinhadas e que compram um grande sonho com você, mesmo que sejam em pouca quantidade, do que você ter 1 milhão de pessoas que não fazem nada. Então, eu acho que
Esse é o recado. Foi mal, pareci meio agressiva, né? Desculpa, não era a intenção. Nada, foi ótimo. Mas é que é uma coisa que eu vejo muito, muito, muito nas EJs, assim, há muitos anos. Sou meio velho de MED, tenho aí meus 5, 6 anos, então acho que essa é uma das lições aprendidas que mais ficam vivas para mim. É muito melhor você ter pessoas alinhadas e que estejam afim do que você ter, sei lá, um time super completo que não faz nada. E a grande diferença disso, na verdade, foi no que eu vivi. Tipo, na minha EJ tinha um monte de gente, ninguém fazia nada. A gente não conseguia vender um projeto. Depois que saíram mais 6 pessoas, 6, 7 pessoas, aí a gente conseguiu federar EJ, aí depois bateu 9 mil de faturamento, que era a nossa meta pro ano e tal. Todo mundo saiu feliz, amava a EJ, então, enfim, muito melhor. Mas eu entendo muito isso. Coisa. Ano passado a gente tinha mais ou menos umas 40 pessoas na EJ, hoje nós temos menos de 30. E a gente já produziu muito, né, nesse período, né, depois de tantos desligamentos, no caso. Mas ainda ficam aquelas pessoas, né, assim, então, mas beleza. Obrigada. Gente, conversas difíceis precisam ser tidas. Isso é uma coisa que eu aprendi muito esse ano na BJ. Tipo, conversas difíceis precisam acontecer, sabe? Faz parte do mundo do MEG, do mundo corporativo das empresas. As pessoas precisam ter conversas difíceis, mesmo que elas sejam difíceis. Gente, eu tenho outra pergunta rapidão aqui, porque me veio aqui na mente. Eu acho que vai ser o momento para ser respondida. Assim, quando você tem um time já estruturado, que você já conversou com eles pessoalmente, tal, às vezes é mais fácil para você lidar em questão de alguns assuntos. Daí, tipo, vou colocar aqui a Nuclear Júnior. Hoje está com praticamente mais de 50% da EJ só com trainees que entraram recentemente, que eu nunca... E, tipo, que quase todos são calouros, e que a gente nunca teve um contato direto com eles. Daí eles se inscreveram e tal. Então, na EJ, e a gente fica explicando para eles os ritos, tenta explicar a questão de cultura, eles entendem que é importante, mas, mesmo assim, por conta desse distanciamento, às vezes, assim, eu vejo que eles ficam distantes e não... vamos supor... Espera, qual é a palavra que eu vou usar? Eu sou meio lenta para essas coisas. Eles não pegam para si totalmente a questão, tipo, de é importante, a gente tem que fazer. Eles sabem que é importante, mas ficam meio ali distanciados dessa questão de cultura, de, tipo assim, de responder até mensagem no grupo da empresa, porque eles ficam com medo, porque são pessoas relativamente novas. Enfim, é isso. Eu não sei se entendeu. E aí, como eu queria saber, assim, como lidar com essa situação, sabe? Tipo, de pessoas novas no movimento, enfim. Tipo, você já conseguiu ouvir eles de por que eles não respondem, ou por que eles não se engajam, coisas assim? Ou o que eles acham da empresa? Porque, tipo... São pessoas que entraram agora, né? Então elas não sabem o que se passa, o que é o MEG, nunca viveram um evento do MEG, coisas assim. E daí, quando elas são pessoas novas, o que eu mais aconselho é que é de total responsabilidade da EJ conseguir mostrar para aquela pessoa e aproximar ela do que é a vivência empresarial. Então precisa sim, tipo, pagar a EPAEG para que a pessoa vá e veja o que é o evento, consiga ter contato com a rede, faz ela ter bench com outras pessoas do MEG, coloca pessoas antigas da EJ para acompanhar pessoas novas e mostrar aprendizados, o que a EJ faz, como é que a gente faz projetos, como é que é a nossa rotina dentro da EJ. E aí, uma coisa sobre o trabalho remoto é você criar muitos artifícios que aproximem as pessoas. Então, por exemplo, na Brasil Júnior a gente tinha tido imersão no início do ano, né? Com todas as 24 pessoas e tal. E aí, depois disso, entraram mais 3 pessoas, mais ou menos na metade do primeiro semestre. Era tipo abril. E aí, em abril, a gente já estava em pandemia. A gente não ia mais se encontrar. Tipo, a gente já tinha tido ali jeito BJ, imersão e tal, mas a gente não ia encontrar com aquelas pessoas ali no presencial, a gente não ia ter uma super imersão com eles e tal. Mas a gente precisava muito conseguir passar esse mesmo sentimento para eles sobre o que era estar na Brasil Júnior e tudo mais. E aí fez toda a diferença
que desde o início do processo seletivo deles, do momento que eles entraram, o processo de onboarding, que é como a gente chama logo quando a pessoa entra na EJ, entra na instância, enfim, o processo de onboarding deles era acompanhado de pessoas do time BJ, era acompanhado de pessoas da diretoria da Brasil Júnior. A gente tinha várias programações para eles em específico. Então, tipo, o momento de você conhecer pós-júnior, o momento de você conhecer quem foi do time BJ no passado, o momento de você conhecer sobre o nosso sistema de gestão e tal. E aí teve todo um cronograma que essas pessoas passaram, porque a gente precisava que eles imergissem na cultura, mesmo que a gente não tivesse uma imersão presencial. E logo depois que a gente teve esse onboarding deles e tal, a gente teve imersão virtual. E na imersão virtual, a gente já, na hora de convidar palestrante, alinhar coisa e tal, em todos esses momentos a gente já falou, tem pessoas novas, o sentimento que a gente quer trazer é de integração, de abertura e vulnerabilidade, a gente vai construir isso. E ao mesmo tempo, a gente também alinhou com as pessoas da EJ. Gente, tem pessoas, da EJ não, da Brasil Júnior. Gente, tem pessoas que vão entrar que são novas e tal, recebam eles com muito calor e afeto, mostrem para eles o que é ser time BJ e tudo mais. Então, existia uma preocupação muito grande de todas as pessoas da BJ para fazer com que eles sentissem a cultura, além desses outros ritos, né? Então, a gente teve imersão, teve acompanhamento e tudo mais, e acho que isso ajudou bastante. Mas, assim, como que é seu nome que só tá na EJ aqui? Tipo, Nucleia, mas acho que era Maria Eduarda. Maria Eduarda. Mas então, amiga, eu também super conversaria com ele, sabe? Tipo, e aí, o que você tá achando da experiência da EJ? Tem alguma coisa que você não gostou até agora? O que você acha que mais te agregou? Qual a experiência que você acha que mais te agregou? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para tornar essa experiência melhor? Coisas assim, sabe? Então, conversar muito com eles para a gente conseguir se colocar no lugar dessas pessoas e criar experiências que sejam boas para elas também. Entendi, muito obrigada. Sim, a Carla da Prosec. Epa! Alguém tava Pode falar, Carla. falando. É que a Carla tá com a mãozinha levantada ali há um tempinho. Oi, sim, de novo. A minha pergunta, eu acho que ela vai casar bastante com a pergunta da Maria Eduarda. É muito assim, a gente tem essa realidade também na Prosec de a gente ter uma leva de trainees que entraram já, tipo, durante a pandemia, então eles não chegaram a vivenciar um evento presencial, então tudo que eles conhecem sobre o MED, sobre a energia, sobre o propósito e sobre esse amor, foi a Prosec, tipo, os diretores e os membros da Prosec que passaram para eles. Aí, assim, no começo foi muito ok, aí depois foi dando, assim, uma queda de energia, o que acaba sendo um pouquinho natural, assim, muito por conta do momento que a gente vive, né? Só que aí alguns em específico chegaram a um nível, assim, que a energia já tá negativa, sabe? Para a EJ, de fato. Então, eu quero saber muito assim, onde fica o limiar entre ser empático pela situação que a gente está vivendo, e entender, por exemplo, que a pessoa pode não ter conseguido pegar o fio da meada no MEG e também estar sobrecarregada, tá passando por pressões psicológicas por conta do momento que a gente está vivendo, e, tipo, realmente ter qualidade na EJ e não estar ficando com pessoas só para somar um membro a mais no portal, sabe? Miga, toda vez que tem um caso parecido com esse, eu sempre gosto de contar uma história que aconteceu na minha EJ. No ano que eu entrei na EJ e tal, né? Que eu entrei na EJ não, no ano que eu tava como diretora na EJ, entraram várias pessoas, e aí, como eu falei pra vocês, tipo, várias outras pessoas saíram também, porque, enfim, não estavam curtindo e tal. E aí, uma das pessoas que saiu na época era uma moça lá que, enfim, não curtiu, tipo, falou, sou muito grata por ter tido a experiência de estar na EJ, porque agora eu descobri que eu não quero o mundo empresarial, que eu quero mesmo é pesquisa, entendeu? Eu quero ir lá fazer pesquisa na área de física, minha EJ de origem é física e matemática, de física e matemática. E aí falou, eu não quero, entendeu? Muito obrigada, Conta Júnior, por ter me dado a oportunidade de descobrir que o meio empresarial não é para mim, que eu quero mesmo fazer pesquisa, e aí saiu. E aí tudo bem, saiu, tipo, viu que não curtiu e tal. Passou, isso meu ano foi em 2017, que eu fui diretora da EJ. Passou 2017, passou 2018, quando foi 2019, ela falou, não, eu quero entrar na EJ de novo, fez processo seletivo, entrou, e aí era, tipo, a melhor
melhor membro ever de toda a RJ no ano de 2019, sabe? E aí, por que eu tô contando essa história? Porque, às vezes, a pessoa entrou na EJ num momento que não era pra ela. Tipo assim, num momento que ela não viu sentido pra ela, sabe? Ela entrou, não curtiu, acabou tendo uma experiência que não foi muito bacana e aí já não tá gostando, assim. É um caso que não tem muito o que fazer mais, porque a pessoa mesmo não quer mais estar lá, sabe? Então tá tudo bem, deixa a pessoa sair. E aí, se um dia ela quiser voltar pra Jota, que volte. A Jota vai estar de portas abertas. A gente faz processo seletivo de novo. Se a pessoa for bem no processo seletivo, ela entra e aí faz o que ela quiser, né? Jota dá o show dela e curte a melhor vivência empresarial que ela puder ter. Então as coisas elas não estão escritas em pedra, sabe? Tipo, não é assim, você saiu da EJ, você saiu da EJ pra sempre, nunca mais volte aqui, tal. Não, tipo, saiu, beleza. Não era pra você no momento. Se quiser entrar de novo, entra de novo, tá tudo bem, sabe? E tá tudo certo, assim, não existe regra. Então, se a pessoa já tá no nível, assim, de ser detrator, não tá curtindo, muito ruim, mesmo que a gente tenha passado pela pandemia e tal, tá tudo bem você sair, tipo, me desculpe se eu fiz alguma coisa errada pra você, se eu não consegui proporcionar uma experiência da hora pra você, mas espero que você tenha conseguido aprender algumas coisas por aqui. Se você quiser um dia voltar, as portas estarão abertas. Então, acho que essa seria uma primeira coisa que eu queria falar. E a segunda coisa... Ai, Deus, esqueci o que eu ia falar que era a segunda coisa. Mas guarda essa daí, que na hora que eu lembrar de novo, aí eu falo. Sibeli, você tinha uma pergunta Ai, na hora? lembrei o que eu ia falar. Peraí, aguenta Tá aí, Luana, que eu bom. lembrei o que eu ia falar. Certinho. Outra coisa que eu ia falar é porque eu vejo que muitas pessoas estão colocando muitas consequências na pandemia. Realmente, a pandemia trouxe várias coisas que fizeram a gente repensar nosso modo de agir, fazer as coisas, né? Estar dentro do DJ, trabalhar, executar projetos e tudo mais. Mas, mano, a pandemia tá aí desde abril, entendeu? Se a pessoa tá desde abril tendo já que se adaptar a estar no home office, e aí eu não tô falando do contexto da pessoa que entrou agora na EJ e tudo mais, mas a pessoa que já estiver na EJ, né? Já teve muito tempo para se adaptar, sabe, lindo? Já teve conteúdo de trabalho remoto infinito no Instagram da Pará Júnior, no Instagram da Brasil Júnior, no Instagram de todas as federações júnior que existem. Oi, mãe. Foi mal. Já teve conteúdo sobre trabalho remoto, sobre pandemia, sobre todas essas coisas, sobre inovação no mercado de trabalho, sobre tendências do mercado, infinito, em todas as federações e núcleos que vocês forem procurar no Instagram, sabe? Então, se a pessoa quisesse, se adaptar ao modelo, se ela realmente quisesse estar empenhada na EJ, fazer alguma coisa lá, ela já teria feito há muito tempo. Mas se até agora ela não se mexeu nem um dedo, não fez nada, então talvez o problema nem seja a pandemia. O problema seja ela mesma que não tá a fim de fazer as coisas. E aí... Isso me veio muito à cabeça uma vez que eu estava conversando com a Kíria. Daí ela falou assim, gente, pandemia tá aí, mas será que vocês acham que a gente teria, que esses mesmos problemas que a gente está tendo agora existiriam se a gente não tivesse em pandemia? E a resposta era sim. Todos os problemas que eles estavam tendo lá, seja sobre outras coisas, seriam os mesmos problemas mesmo que não tivesse tido a pandemia. Então o problema não foi a pandemia, o problema eram realmente as pessoas, a execução, o processo, coisas assim, sabe? Então, acho que vale pensar nisso também, no caso. Mas acho que aquela primeira situação que eu contei, ela se encaixa mais, talvez, pro seu contexto. Tá tudo bem a pessoa sair e depois voltar, se ela quiser. Ô, Luana, você falou que tinha alguma outra pessoa, não era? Não, sim, é porque na hora que a Carla ia falar, tinha alguém falando, acho que era a Sibeli. Era eu. Não, Gente, tá. eu já vou pedir desculpa porque eu estou no serviço, eu estou de touquinha. Enfim, já vou pedir desculpa logo para vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que eu compartilho muito da ideia das meninas. A gente também está passando por isso, de não conseguir mostrar para os novos trainees como que é a vivência média, mas por mais que a gente fale, participe dos eventos, não tem a mesma sinergia do encontro pessoalmente. E como tu falou, assim, da pessoa se sentir ok, que ela não tá no momento certo, não tá na ideia do movimento, mas quando é que ela não percebe e a gente percebe e não quer chegar de cara e falar assim, olha,
você está num momento delicado e tal, acho melhor você sair. Como é que a gente lida com essa situação onde a pessoa não percebe que ela está encaixada, que ela está vivendo aquilo e a gente não pode chegar e falar de qualquer forma? Porque, como você falou, e como a gente da IGTEC também aprendeu, é melhor ter menos pessoas e ter qualidade do que mais pessoas e a EJ não produzir nada. E como é que a gente chega para essa pessoa e fala, olha, se você puder, gentilmente, sair, você está fazendo muita coisa, você poderia, por gentileza, assim, sua sinergia não está batendo com o movimento. Como é que a gente pode abordar a pessoa para que ela perceba que ali no movimento ela já não está mais cabendo? Boa, Cibele, obrigada pela pergunta e bom serviço aí também. Mas, gente, tudo é dados e fatos, entendeu? Então, tipo, eu acho que nessas situações é muito importante que você tenha algumas coisas que te respaldem, caso você tenha. Então, tipo, tem muita EJ, tem instância que já tem política de desligamento, e aí lá diz em quais casos as pessoas podem ser desligadas. No caso da Brasil Júnior mesmo, a gente tem desligamento por fit cultural, desligamento por denúncia do comitê de ética, desligamento por alcance inferior a 70% das nossas metas mensais e tal. Então, tipo, existem várias coisas. Não é só isso assim, tá bom? Tipo, você não bateu meta, tchau. Não é isso, não. Existe todo um processo. Então, isso aí é uma coisa que consegue dar respaldo pra gente, caso as pessoas não estejam, tipo, se tocando de que elas não estão mais ali na vibe de estar. Caso você não tenha políticas de desligamento, eu acho que é bom se você tiver tido acompanhamento antes e tiver dados sobre isso, é importante. Então, tipo, se você já tem a prática de ter reuniões semanais do projeto com a pessoa, e aí em todas as reuniões do projeto tem algum tipo de documentação, alguma ata, sei lá, que fala o que aconteceu, e em todas elas a pessoa não conseguiu entregar nada, isso daí já é um indicativo ali que você pode usar para falar, linda, você não entregou nada faz 4 semanas, sabe? Tipo, não tá dando mais, não tá dando. E aí, se você não tiver nem política de desligamento e nenhum dado anterior, eu sou muito valor transparência, compromisso com a verdade, que é um dos valores que a gente tem no movimento, né? E falar, fulana, não tenho dados, mas você sabe, porque a gente fala com você, tipo, toda semana a gente se fala na reunião, você sabe que você já esteve envolvido esse ano em XYZ projetos e dentro de XYZ projetos você não conseguiu entregar nada. Vamos aqui numa reflexão. Quais são as 3 coisas que você mais se orgulha de ter entregado durante o ano? Se a pessoa não souber responder quais são as 3 coisas que ela se orgulha de ter entregado durante o ano, ela vai se tocar que ela não entregou nada. Então, tipo, se ela não tem nem 3 coisas que ela entregou durante o ano, é porque, né, tem alguma coisa errada ali. Então, isso daí já é uma coisa. Você, ao mesmo tempo, você fazer o convite da autorreflexão, de reflita sobre o que você entregou, sobre se você está sendo coerente com os valores do movimento, lê os valores do movimento e fala, de 1 a 5, quanto que você acha que você está mandando bem nesse valor aqui que fala sobre postura empreendedora? Aí a pessoa vai falar 5, aí você fala, beleza, deixa ela ter a autoavaliação dela. E aí, ao mesmo tempo que você convida ela a botar a mão na consciência, você também chega ali com um chá de verdade, porque às vezes as pessoas não se tocam mesmo. E daí, isso aí é um passo importante. Não chegar já nessa reunião, falando tudo, falando, você não tá fazendo nada e tal. Mas essa pessoa, se ela tá mandando tão mal até agora, significa que ou ela é muito sem noção de ter recebido feedback e não ter mudado até agora, ou ela não recebeu feedback. E daí o problema não é ela. O problema é a liderança que esteve com ela, que não deu feedbacks para ela até agora, de coisas que ela não mandou bem, de coisas que ela deixou de entregar, de coisas que ela poderia ter feito melhor, sabe? Então, eu acho que é importante ter um pouco dos dois, assim, tipo, dar um feedback para ela, fala, fulana, estou te dando feedback aqui, porque você não conseguiu entregar, já faz X reuniões, todos os planos de ação que a gente montou juntas, você não conseguiu cumprir nenhum e tal, você vai entrar no estado de observação por 1 semana. Nessa 1 semana, ao final da semana, você tem que ter conseguido entregar isso, isso, isso. Depois a gente vai ter uma próxima conversa. E aí é importante ter esse primeiro chamado. Se você já tiver feito esse chamado, aí você já vai direto para a última, que é, fulana, não tá dando não. Autoreflexão e dados aqui, tchau, sabe? Boa sorte na próxima. Sim, só queria fazer uma pergunta.
Ai, perdão, Sibeli, ter te cortado, perdão mesmo. Sim, eu só queria fazer uma pergunta que tem um pouquinho de relação com essa última, que tu falou muito da questão de autoavaliação. E isso também foi perguntado ontem, só que eu queria ver aqui de novo, porque ontem eu admito que foi muita coisa, foi muito tiro. E é assim, a gente às vezes tem uma visão do membro, e só que às vezes as visões da EJ não estão alinhadas sobre o desempenho dele, sabe? Como também perguntaram ontem. Por exemplo, existe um membro e eu vejo que o desempenho dele não é tão satisfatório. Mas aparentemente para toda EJ ele está trabalhando muito bem. E às vezes isso acaba criando um ambiente de conflito, sabe? De falsa harmonia. Parece até que a gente está perseguindo uma pessoa, enfim. Mas eu queria saber se tu já passou por alguma coisa do tipo, de tu ter algum tipo de percepção diferente, como é que tu lidou, ou então tu presenciou alguém que viveu essa situação e como foi lidado. Miga, acho que tem alguns cenários diferentes nessa situação. A primeira situação é, o membro ainda está na EJ, ainda está lá na organização, ainda está presente com todo mundo, né? E daí, nesse caso, eu acho importante ter reunião de alinhamento e monitoramento de resultados. Por isso, gente, que um dos pilares lá do sistema de gestão era como é que era? Gestão do desempenho. Porque a gente precisa sim ter métrica individual. Porque não eu vou estar traduzindo a pessoa em números. Não, mas aquilo ali é o quanto que a pessoa está entregando, entendeu? Então eu preciso sim monitorar aquilo para saber quão perto ou quão distante eu estou de chegar no meu sonho da EJ, de ser uma EJ autocrescimento. Então, isso aí é uma coisa importante, você precisa ter métricas, porque daí quando você tem métricas, você consegue falar, em uma semana aqui que tivemos, X membros conseguiram atingir todas as suas metas da semana, X membros conseguiram só metade e alguns aqui não conseguiram nenhum. Então, com esses dados, e aí os dados eles precisam sempre estar transparentes, é que você vai saber se a pessoa, você vai poder comunicar a empresa inteira de, fulano não tá conseguindo ter alcance e tudo mais, não tá rolando, e aí por isso a gente vai ter uma conversa, porque vocês sabem que a nossa EJ inteira precisa, que todo mundo esteja aqui engajado pelo nosso grande sonho e tudo mais. Então, esse aí é o caso de pessoa ainda está na EJ. Você precisa ter métricas e dados que sejam transparentes com a EJ e que mostrem mesmo qual que está sendo o alcance do desempenho de cada um deles. Agora, tem um outro cenário, que é pessoa desalinhada ou que não está se dando bem na EJ, saiu, e aí todo mundo achava que a pessoa mandava bem, mas agora está um clima tenso, porque a pessoa saiu e não sabemos mais o que fazer. Precisa ser transparente sobre desligamento. Gente, esse ano teve muito desligamento de líder de federação a nível nacional, assim. Tipo, várias pessoas saíram, diretor de federação e tudo mais. Em todos os casos, precisou sim, e eu sempre recomendei para quem conversou comigo, chegar lá e falar para a EJ, fulano saiu por causa disso, ele teve esses motivos, o que aconteceu foi isso, o melhor que a pessoa entendeu para sair era isso. Não, e aí isso é uma coisa importante para quem é líder de EJ e tal, falar, não, você não é o próximo, tá bom? Você não é o próximo, isso aqui não é uma coisa dizendo que você vai ser a próxima pessoa a ser desligada, não é. Com essa pessoa a gente conversou, teve monitoramento, a gente tentou lidar o que era a melhor forma para ela e ela acabou optando por sair. Então, se a pessoa já tiver saído e tivesse essa tensão assim na EJ, é importante que você fale sobre isso com toda a EJ, sabe? Da mesma forma que aconteceu... Da mesma forma que aconteceu na Brasil Júnior. Teve gente que saiu esse ano. E aí ficou um clima de tensão. Eu cheguei lá e falei, Túlio, que é o meu diretor, Túlio, a gente precisa de uma reunião com todo o time para falar, porque tem alguns sentimentos que não estão sendo cuidados e as pessoas estão ansiosas e tensas, achando que vão ser as próximas pessoas a serem desligadas. E a gente foi e falou abertamente sobre o assunto, sabe? Perfeito. E daí, amiga, até no primeiro cenário que ainda tem pessoas em EJ... pessoas na organização, na Brasil Júnior a gente tem monitoramento semanal do alcance dos KPIs. E não é um momento de exposição, mas é um momento transparente da nossa estratégia. Tantas pessoas conseguiram alcançar a meta da semana, tantas pessoas ainda estão abaixo da meta da semana, e tantas pessoas não conseguiram ter nenhum avanço e tal. E a gente fala disso abertamente, porque a gente sabe que o ambiente da Brasil Júnior não é um ambiente de cobrar as pessoas, mas é um ambiente de se desenvolver enquanto grupo, então todo mundo quer ajudar uns aos outros a alcançar suas metas, sabe? Uhum. Ai, saudável. Inclusive, queria muito adotar KPI. Na EJ é difícil a gente ver KPI na EJ. Carla, você tá com a mãozinha levantada, só que eu não sei se é da primeira vez.
E aí eu não sei se tu quer fazer uma nova Eu pergunta. acho que é. Não. É da primeira vez. Sim. Sim. Meu Deus, o Rafael comentando. Tô sentindo que vai ter muito desligamento depois da PAEG. Gente, meu Deus. Gente, O que tá olha, acontecendo? eu não estou incentivando desligamento aqui. Senhor, não Gente, dá, entendeu? A gente precisa de cogestão ano que vem, meu lindo. Se todo mundo se pedir desligamento, já era. Nossa cogestão fica como? Gente, a Muito minha disso, pauta não gente, era não de dá. desligamento, não, tá bom? A minha pauta era Não dá pra desligar. engajamento. Sim, que a gente vai proibir. Vai ter que trabalhar engajamento, gente, senão quem é que vai ficar na EJ? ai, A gente vai proibir o gatilhos. desligamento, entendeu? Por favor. Até julho do ano que vem é proibido se desligar de qualquer EJ. Meu Deus. Gente, É amiga, não. regra agora, entendeu? Tô colocando nesse momento. Galera, mais alguém tem alguma pergunta que vocês queiram fazer aqui? Eu tenho uma. Mariana? Bem, eu faço parte da gestão da RH da Prosec, né? E eu venho muito percebendo recentemente tal que meio que essas pessoas que não são muito engajadas e tal, elas não gostam de procurar assim, o pessoal, entende? Não gostam de procurar o RH, não gostam de procurar a própria diretoria. Aí, tipo, isso, eu não sei, tipo, tu acha bom, como seria uma forma de justamente falar para esse pessoal, não, se tu tiver com problema, pode falar com a gente está sempre aberto e tal. Porque a maioria das vezes também pode ser a própria trabalho em equipe, que a pessoa, tipo, esse meu diretor não consegue fazer isso, o meu colega não faz isso, aí ele pode se sentir desengajado por isso, mas ele não quer falar porque ele está com medo de... como é que fala? Tem uma imagem ruim, se sentir meio... tendo uma imagem ruim, sabe? Aí, tipo, ele não prefere falar com o RH ou nada assim. Eu não sei se tu entendeu, porque eu gosto de me enrolar mesmo. Tipo, a pessoa, ela não fala com quem ela tem que falar, que no caso seria RH, mas fica comentando com a amiguinha, tipo isso. Tipo, ela não fala com o RH, e quando a gente tem que ir atrás da pessoa quando ela não tá muito sumida da EJ, assim. Mas é uma pessoa que é desengajada ou é uma pessoa que é engajada? Não, é desengajada mesmo. E complementando a Mari, né, nem por falta de abertura para isso, né, que a gente não dá. Nem por falta de Gente, abertura. vou contar então verdade. outro caso da minha EJ, né? E como vocês podem ver, vivi muitas coisas na minha EJ, sou uma dinossauro, então sim, tenho muitas experiências. Quando eu tava na EJ, tinha um moço que ele não foi em nenhuma reunião. Tipo assim, ele tinha acabado de entrar na EJ, o moço, nem lembro o nome dele, acho que era Antônio, alguma coisa assim. Antônio entrou na EJ e tal, e nunca apareceu em nenhuma reunião. Nunca apareceu em nenhuma reunião geral, nunca apareceu em reunião da área, nunca apareceu em reunião do projeto, nunca apareceu em nada, nada. Tipo assim, passou um processo seletivo, acho que a gente viu ele 1 ou 2 vezes e foi embora. E aí ele chegou pra gente uma vez, que a gente foi atrás dele pra saber, né, o que tá acontecendo, por que você não tá indo nas coisas e tal. Aí ele falou assim, é porque eu não gosto de ambientes informais, eu não gosto de ter que conversar com as pessoas informalmente. Eu gosto de coisas que são super formais, que tem uma regra para acontecer e tal. Aí eu falei, ele falou, não gosto de estar perto de muitas pessoas. Falei, querido, olha só, veja bem, você está aqui numa empresa júnior que tem 25 membros. Nós sim temos muitas interações juntos, a gente faz projeto junto, a gente faz reunião junto, a gente vai almoçar junto no bandejão da faculdade, a gente sai de noite para festa junto, a gente vai beber junto, a gente faz muitas coisas junto. Você pode ser muito bom na técnica aqui, saber várias coisas de programar e tal, mas a nossa essência é ser um grupo. Se você não tá afim de ser um grupo, eu acho que esse lugar não é para você, infelizmente. Muito obrigada por ter se inscrito no processo seletivo, parabéns por ter passado, mas acho que aqui não é seu lugar, tchau. E aí ele saiu. Porque, tipo assim, a pessoa entrou na EJ, e aí, por que eu tô trazendo esse exemplo, né? Porque a pessoa entrou na EJ. Ela tem coisas da EJ para fazer que são básicas por reunião, e ela falou que ela não gosta, então aquele ambiente ali não é para ela. E aí, isso faz a gente pensar muito, assim, faz a pessoa pensar, né? Se aquele lugar ali é para ela e tal. Agora, sobre a situação de que pessoas acabam, conversando umas com as outras ali, não conversando com o RH ou conversando com outras lideranças, eu acho que existem 2 pontos. Um primeiro que é ter
escutar dessas pessoas por que elas não se sentem abertas de falar com a liderança. É porque elas tiveram alguma experiência ruim em algum momento? Tipo, sei lá, teve algum momento que a pessoa teve que falar com a RH e ela foi repreendida? Ou teve algum outro momento que era para ter abertura e daí foi alguém lá e ao invés de ouvir ela e resolver as coisas, foi lá e xingou ela? Sei lá. Então, é primeiro entender o que na visão daquela pessoa, o RH faz ou deixa de fazer, que tira ou dá essa abertura para ela falar. Então, por que ela não se sente ouvida e tudo mais? Então, acho que esse é o primeiro ponto, entender e criar momentos que sejam propícios para isso. Então, se for o caso, você pode fazer uma semana de maratona de reunião. Tipo, todo dia, de 2 às 4 da tarde, vai estar Mariana e Yara lá sentadas, ouvindo as pessoas que quiserem falar, elas podem vir, meter o pau na Prosec, fazer o que elas quiserem. Beleza. Você criou lá um canal para que as pessoas ouvissem, e aí você fala, sem filtro, sem nada, você pode vir aqui e falar o que você quiser. Esse é o primeiro ponto. Você, enquanto liderança DJ, criar canais e criar ferramentas e estruturas que permitam as pessoas a serem ouvidas. O segundo ponto é você falar pra galera que é a amiguinha, sabe? A vizinha fofoqueira que só ouve, não é a vizinha fofoqueira que fala, é a que fica ali, assim, na frente da casa, só ouvindo e observando a movimentação da rua. Para essa daí, você tem que falar, fulana, o seu papel enquanto pessoa que é membro da empresa júnior quando essa outra for aí te fofocar coisa que não tem nada a ver, é você falar para ela que ela deve procurar o RH ou procurar alguma liderança DJ. E o mais ideal de todos é procurar alguém que ela esteja diretamente envolvida, caso isso seja um conflito, para falar para ela, entendeu? Tipo, ai, peraí, eu travei? Travei? Não? Então, não travei. A Luana tá travadona ali, então eu acho que foi ela que travou mesmo. Então, você precisa instruir as pessoas da EJ e a essa outra aí, que é a que sempre ouve, sabe? A falar, você não pode só ouvir. Ou você não pode só ouvir e ir lá e compactuar com todos os xingamentos que ela fez, ou falar assim, isso aí. Não, o seu papel enquanto pessoa da EJ, enquanto pessoa que age com sinergia, postura empreendedora, orgulho de ser médio, transparência e compromisso com o resultado, que são os 5 valores do movimento Empresa Júnior, você precisa falar para ela o que é o melhor dela fazer, que é procurar alguma outra pessoa que seja específica desse assunto para que ela trate. Então, você primeiro vai criar canais que permitam isso. Segundo, vai falar para a pessoa, vai instruir as pessoas da EJ a instruírem a fofoqueira. E na terceira, você vai chamar a fofoqueira e falar assim, querida, veja só. Um dos nossos valores é transparência, porque a gente tem compromisso com a verdade. Então, eu queria aqui, abertamente, pedir para que quando você tiver algum problema comigo, ou você tiver algum problema com a empresa júnior ou com qualquer outra pessoa, você procure ela diretamente e fale para ela de alguma situação que te desagradou, de alguma coisa que não foi legal com você, de alguma coisa que você se sentiu incomodada, porque a gente, como grupo, quer tratar e curar os sentimentos das pessoas para que elas não fiquem tendo coisas negativas aqui dentro. E quando tiverem, tá tudo bem, e a gente aprende com eles. Então, fale com ela quando você não curtir alguma coisa, quando você não gostar, a gente não vai te xingar, a gente não vai te repreender, a gente quer realmente ouvir e amadurecer e melhorar enquanto EJ. E aí, uma outra coisa que eu lembrei que faz parte lá do primeiro, que é criar estruturas, é também falar sobre feedback abertamente com o time. Então, vai lá e convida alguém, sei lá, de algum outro lugar para a Júnior, não sei, ou alguém da EJ que manda bem para dar um treinamento de feedback, como que as pessoas dão feedback, como que elas podem falar sem machucar as outras, umas às outras, falar sobre comunicação não violenta e coisas assim, sabe? Então, acho que é mais ou menos assim. Primeiro criar estruturas, depois falar com a que ouve e depois falar com a fofoqueira. Gente, eu super criei uma imagem aqui da pessoa, né? Já chamando a outra de fofoqueira. Nem sei o que ela fez. Gente do céu, travou tudo aqui. Eu tava ouvindo sua voz da assim, de longe, travada. Meu Deus, será que estão brigando? Mas, galera, só porque deu aqui o nosso tempo, infelizmente, eu realmente queria que durasse mais, porque as pessoas, aparentemente, estavam com vários conflitos em relação à gestão. Mas agradecendo desde já, assim, que foi realmente muito incrível e espero que a gente possa manter mais esse contato, tipo, tu com a rede, sabe? Porque as pessoas Gente, eu tô lá nos canais, inclusive. Sim, gente, ela tá nos grupos. Então, fiquem à vontade. Eu só demoro para responder. Já deixe só alinhado expectativas para que não fiquem mal depois. Sim.
Então, agradecendo de novo. E, gente, uma boa noite para vocês. Espero que vocês possam ter aproveitado bastante. Que vocês possam levar insights para a EJ, principalmente, porque de nada adianta a gente vir aqui se reunir e falar horrores. Se as coisas não vão mudar na EJ, se a gente não vai, talvez, mudar ali o nosso manual de conduta para ficar uma coisa mais adequada à nossa realidade, se a gente não vai ter uma conversa difícil com um membro que estava ali enrolando há muito tempo. Então, era isso, gente. Beijocas no Gente, eu popô. não tô incentivando desligamento, hein? Parou com esse negócio, vocês acharem que eu tô incentivando desligamento. Não tô. Não tô. Foi ótimo estar com vocês também. Ai, deixa eu parar de gravar. Já sabe, gente. Não faz